A paz do Senhor Jesus Cristo, preciosos. A paz do Senhor Jesus Cristo, preciosas. Tudo bem com vocês? Que Deus possa te abençoar. Que você venha ter um lindo dia, uma linda tarde, uma linda noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa abençoar cada dia mais a tua vida, que você possa viver milagres, maravilhas da parte do Senhor. Amém? Deus me trouxe uma palavra e eu quero trazer aqui para os irmãos. E a palavra do Senhor fala, ali no livro de Mateus, no capítulo 6, ali Jesus estava ali dando um conselho para aquelas pessoas, né? A palavra do Senhor fala assim, ó, no verso 5, no capítulo 6, do verso 5. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e em esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade, vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, ou tem lugares que falam em secreto, né? Tem bíblias que são dessa maneira traduzida. Aí ele fala assim, ó, mas tu, quando orares, entra no teu quarto, entra no teu aposento, entra no teu secreto, né? E fechando a tua porta, ora ao teu Pai, que está em oculto. E o teu Pai, que vê secretamente, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe pedirdes. Olha que maravilha. Jesus, quando ele estava aqui na terra, ele estava conversando com as pessoas e ele falou assim, ei, deixa eu falar uma coisa para vocês. A oração, sabe o que isso significa? Significa que a oração não é algo simples. Às vezes as pessoas acham que a oração é algo comum, mas na verdade a oração é um meio de intimidade. Sabe por quê? Porque Deus ama quando nós entramos com intimidade com Ele. Deus ama escutar a nossa voz. Deus ama escutar os teus pedidos. Deus ama quando você, mesmo triste, abatido, desesperado, mesmo sem fé, mesmo, sabe, um caco, ainda assim você busca a Deus. Deus ama quando isso acontece. Sabe por quê? Porque, entende uma coisa, todas as pessoas, quando elas entram para orar, elas não saem do mesmo jeito. Quando nós entramos para orar, quando a gente se ajoelha ali, ou que seja, você se encosta em algum lugar, que você esteja precisando ali, né, de um auxílio, de um socorro, de uma palavra de Deus, e ali quando você, mesmo que você fale assim, ó, eu oro, mas eu não fecho os meus olhos, eu fico ali calada, quieta, eu ainda assim eu consigo conversar com Deus. E entende uma coisa, Deus, tem pessoas que acham que precisa de orações de 10 minutos, de meia hora, de uma hora, sabe, às vezes tem pessoas que fazem orações de 1 hora, de meia hora, de 40 minutos, de 2 horas, mas às vezes elas fazem uma oração, e às vezes você não precisa orar esse tempo inteiro, mas se você orar vários minutos, né, do seu dia, se você juntar, muitas das vezes passa até o tempo que aquela pessoa ora, minutos, né? Então, o que Deus ele quer que você venha entender? A única coisa que Deus quer que você entenda, que Ele pode resolver qualquer problema, que Ele pode transformar a tua vida, que Ele pode entrar, te socorrer, te aliviar, te curar, porque quando você entra ferido, quando você entra triste na presença de Deus ali orando, pode perceber, passa um tempo, você sai dali curado, você sai dali transformado, sabe? Deus ele entra com ali dentro de você, ele entra colocando um bálsamo de cura, ele alivia o teu estresse. Você sabia que uma oração, ela é muito mais poderosa do que uma terapia? Eu não estou falando isso no sentido de ruim, não, cada um entende de uma maneira, cada um faz o que acha que convém, cada um faz, eu vou falar até melhor, cada um faz aquilo que aprendeu, porque muitas das vezes ninguém te ensinou, né? Ninguém chegou assim em você e falou assim, olha,
Existe um Deus que Ele cura qualquer dor, que Ele tira qualquer angústia, que Ele cura qualquer desespero, que ele acalma o maior dos leões, sabe? Porque tem pessoas que não conhecem a Deus como Deus realmente é, porque ninguém nunca apresentou ela. Às vezes pessoas apresentaram um Deus ruim, um Deus que tirou alguém da terra e levou para o céu, né? Ah não, sabe o que é? A sua mãe, a sua avó, a sua tia, o seu tio, eles não estão mais aqui porque Deus levou ele para morar lá no céu. Então por que aquela pessoa cresce com a imagem de Deus? Pô, Deus então não é tão bom, porque ele levou o meu tio, a minha tia, minha mãe, meu pai, minha avó, né, para ali morar com ele, não é verdade? Então, muitas das vezes pessoas, elas nem conseguem nem orar. Esses dias eu estava assistindo um filme que a moça falou isso ali pra pessoa, né, pro personagem, falou assim, ora, pede a Deus que Deus faz. Aí a moça falou assim, mas que Deus? Como é que eu peço? Eu não sei nem como, eu nem sei o que é oração. E a personagem falou assim, como se fosse uma conversa com um amigo seu. E é verdade, sabe? Claro que como se fosse uma conversa, mas com um respeito muito grande. Por quê? Porque olha o que o verso 9, Jesus ele fala. Jesus ele ensina. Quando Jesus falou, ele deu como se fosse um exemplo. Isso não significa que nós temos que falar daquela maneira, porque ele falou isso no verso 7. Orando não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Quando ele fala isso, o que ele está querendo dizer? O importante não é o tanto de tempo, mas o importante é a tua sinceridade, o teu entendimento de como você colocar a Deus no devido lugar. Isso não quer dizer que Deus não está lá, não é isso. É você entender que Ele é na sua vida, você entender que Ele pode fazer coisas maravilhosas na sua vida, Ele pode transformar, Ele pode fazer coisas grandiosas. É só você orar da maneira certa. Mas como é que eu oro da maneira certa? Jesus ensinou. Olha como Ele fala no verso 9, Ele fala assim, portanto vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Quando ele fala isso aqui, isso não quer dizer que nós temos que repetir da mesma maneira que ele fala. Por quê? Porque eu vejo muitas pessoas, principalmente de outras religiões, ou até mesmo quem não tem religião nenhuma, que ela ora sempre o Pai Nosso. Mas quando Jesus, ele ensinou esse Pai Nosso, sabe o que Jesus estava querendo dizer? Não é que eu quero que vocês ficam falando sempre a mesma coisa, mas é como se fosse uma metáfora, no sentido assim, quando ele fala, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Sabe o que ele quer dizer? Primeiro de tudo, reconheça que Ele é o Pai de todo mundo, Ele é um Pai nosso, que estás nos céus. Deus não está aqui na terra, Deus não vive aqui na terra. A palavra do Senhor fala, ela é clara, quem veio na terra foi Jesus e quem vive aqui na terra é o Espírito Santo. Jesus não falou isso? Se eu for, eu tenho que ir, porque se eu não for, não tem como o Espírito da verdade, o Espírito Consolador, o Espírito Santo descer, não é verdade? Então ele fala isso, santificado seja o teu nome. O que isso significa? Que nós devemos sim, que o nome de Deus é santo. Tanto é que no Velho Testamento é como se fosse meio que uma regra, né? É um mandamento que ele fala, não falais o nome de Deus em vão, né? Então é isso que ele fala, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Primeiro de tudo, o Pai é nosso, só que ele está nos céus, ele não está na terra. Então a gente tem que santificar. O nome de Deus, ele é santo. Deus é santo. A gente tem que reconhecer que Deus, ele é um Deus santo. Aí ele fala no verso 10. Venha o teu reino. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Olha o que ele fala, venha ao teu reino. Todas as vezes que ele fala isso, venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, é a maneira de falar assim, Senhor, a vontade do Senhor, ela sempre foi, sempre será maior do que a nossa.
Nós temos que reconhecer isso, que a vontade de Deus, ela é sempre maior e melhor do que a nossa. Eu vou ser sincera, tá? Eu vou ser sincera. Por um bom tempo, por nós sempre sabermos o que nós queremos, né? Tem pessoas que elas falam assim, ó, pra mim tanto faz. Pra mim, eu não tenho, sonhos, eu não tenho objetivos, então pra mim, e eu não. Sempre quando uma pessoa, ela já sabe muito bem o que ela quer, infelizmente, vou me usar como exemplo, tá? Muitas das vezes, por eu não conhecer a Deus, o poder de Deus, a intimidade, eu não conhecia o íntimo, eu não conhecia a grandeza, eu não conhecia o quanto Deus, ele é bondoso e misericordioso, né? Então eu achava que a minha vontade era melhor. Então quando chegava nessa parte, seja feita a sua vontade, eu ficava meio receosa. Eu ficava meio preocupada. Nossa, mas se eu falar isso, pode ser que Deus faça a vontade dele e eu quero que seja feita a minha vontade. Você está entendendo? Muitas pessoas às vezes podem ter até pensar dessa maneira. Muitas pessoas podem até achar isso, né? Então, como a palavra fala, Jesus, ele já ensinou dessa maneira. Ele ensinou assim, ó, entenda que o reino de Deus tem que vir até nós, né? O reino de Deus vai vir até nós. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Quando a gente fala isso, nós estamos dando todo o poder para Deus. Nós estamos dando toda a autoridade para Deus. Como assim dando toda a autoridade? Mas a autoridade não é de Deus? Sim. Mas tem gente, eu volto a falar, tem gente que acha que a vontade dela é melhor. Não, Senhor, eu quero só se for desse jeito. Eu só quero se for essa pessoa. Eu só quero se for essa casa. Eu só quero se for esse carro. E às vezes Deus quer dar algo melhor. Às vezes Deus quer dar algo que não vai te causar dor. Na palavra do Senhor fala isso, que aquilo que Deus tem para nós não nos causa dor. E às vezes a nossa vontade vai nos causar dor. Puxa na tua mente aí quantas orações que você fez a Deus, que Deus não te respondeu, e hoje você agradece, porque você fala, caramba, obrigada, Senhor, porque se eu tivesse feito, eu não estaria vivendo o que eu estou vivendo, eu não estaria com a pessoa que eu estou. Eu posso dizer por mim, que eu agradeço muito a Deus, por muitas orações que eu fiz e Ele não me respondeu. Por quê? Porque eu sei que se fosse feito a minha vontade, eu não estaria vivendo o que eu estou, eu não estaria onde eu estou. Né? Então quando a gente reconhece isso e a gente dá realmente para Deus, né? Ali, seja feita de verdade a vontade de Deus, porque entende uma coisa, Deus não faz nada forçado. Ainda que você fale de boca, a vontade de Deus é melhor. Às vezes no teu íntimo, no teu coração, você fala assim, não, mas eu quero que seja feito o meu. Eu quero que seja feita a minha vontade. Então às vezes Deus não faz nada. Não é por maldade, mas é porque se Deus fazer aquilo que você pediu, às vezes pode ser que seja uma vida triste. Às vezes as pessoas falam assim, não, eu só quero se for essa pessoa. E Deus fala assim, mas essa pessoa ela vai te causar dor. Ela vai te trair, ela vai te deixar. E essa pessoa fala, não, mas se não for ela, eu não quero ninguém. E às vezes Deus não deixa. E a pessoa fica, poxa, Deus não me ama, Deus não me quer. Poxa vida, eu queria tanto. Deus fala, não, mas essa pessoa, a tua escolha, a tua vontade não é a melhor. Porque entende uma coisa, todas as vezes que a nossa vontade coincide com a de Deus, que a nossa vontade Deus já tinha preparado, Deus vai lá e dá. Você está entendendo? Por quê? Porque Deus é um Pai que ama, que cuida, que protege, mas Ele tem prazer em realizar os nossos desejos. Na palavra do Senhor fala que Deus, Ele concede os desejos do nosso coração. Então muitas das vezes, aquilo que você pediu a Deus, aí você fala assim, poxa, Deus não me deu. Mas às vezes Deus não te deu naquele momento. Mas se está passando o tempo e ainda não aconteceu, é porque tem algo muito melhor preparado. Sabe? É porque a gente, muitas das vezes, nós somos pessoas que nós queremos tudo muito para ontem, né? Nós queremos tudo muito, que seja rápido, que seja, que venha fazer a nossa vontade. A gente muitas das vezes não quer esperar o tempo, né?
Então Jesus ele já ensinou que seja feita a tua vontade, Senhor, assim na terra como no céu, né? Porque quando a gente entende isso, quando a gente fala assim, poxa, é verdade, a vontade do Senhor, ela sempre foi e sempre será maior do que a minha. Quando você entrega de verdade, sabe o que é entregar de verdade nas mãos de Deus? Eu vou dar um exemplo. É como se eu orasse para Deus tirar alguém do vício da minha família, vai. Eu oro para Deus, Senhor, tira alguém do vício, Senhor, faz essa pessoa se endireitar. Aí Deus fala, tu me entregou? Então tá bom. Aí Deus vai lá e a gente vê muito isso acontecer com mães, e com esposas. Aí Deus fala, você me entregou? Então tá certo. Você me entregou, então ó. Aí Deus começa a trabalhar. Por quê? Porque a vontade de Deus ela é menor do que a nossa. A palavra do Senhor fala que antes do que saia da nossa boca, Deus já sabe. Então imagina que essa pessoa que você está orando para libertar de um vício, para libertar de algum problema, ela vai lá, a pessoa entregou para Deus, né? Você entregou para Deus, Senhor, faz a tua vontade na vida dele, faz ele se converter, faz essa pessoa largar o vício, faz essa pessoa, enfim. Deus começa a tratar, Deus começa a moldar. O molde de Deus é diferente do nosso. O molde do Senhor muitas das vezes vai doer, né? O molde muitas das vezes vai causar dor, porque tem que limpar. É como alguém se machucar. Alguém se machuca no asfalto, quando leva para o posto de saúde, tem que lavar. Às vezes tem que esfregar com a escovinha, né, com a esponjinha para tirar ali as pedras e dói muito. Mas não existe cicatrização sem antes ter ali a limpeza. Do mesmo jeito é na presença de Deus. Aí Deus começa a tratar, Deus começa a curar, Deus começa a fechar as portas às vezes. Aí a pessoa fala, não Senhor, faz isso não. Não pai, não age dessa maneira. Então o que essa pessoa fez? Ela tirou da mão de Deus. Você está entendendo? Então quando a gente entrega de verdade, sabe o que você fala? Senhor, faz conforme a tua vontade. Independente do que aconteça, você não ora a Deus para Deus impedir. Você fala, Senhor, é a tua vontade, então pode fazer, né? Então pode continuar fazendo, porque a vontade do Senhor, ela é bem maior e bem melhor do que a minha, né? Assim na terra como no céu, né? Então aí ele fala assim, ó, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Quando Jesus ele fala assim, ó, assim na terra como é no céu, o que ele está querendo dizer? Que Deus, olha só, presta atenção. Quando ele fala assim na terra como é no céu, ele está querendo dizer que Deus ele se importa com os meus e os teus pedidos. Ele se importa, ele quer ouvir as minhas e as tuas orações. Ele tem prazer em responder, porque senão seria assim, ó, assim no céu como é na terra, e é o contrário. Quando Jesus ele fala assim na terra como no céu, ele está querendo dizer assim, ei, o Pai, ele ama, ele tem prazer, ele tem vontade de resolver os teus problemas, ele tem vontade de te ajudar, né? Então por isso que ele falou lá para Pedro, ele não falou para Pedro assim, ó, eu tô te dando uma chave e aquilo que tu ligar na terra será ligado no céu. Por quê? Porque as nossas palavras têm poder. E outra coisa, às vezes você liga na terra algo ruim, infelizmente é ligado no céu algo ruim. Se você liga na terra, esse ano eu vou casar, esse ano eu vou ficar grávida, esse ano eu vou ter filhos, esse ano eu vou arrumar um esposo, uma esposa, esse ano eu vou arrumar um melhor emprego, esse ano eu vou ir para minha casa nova. Você está fazendo com que o mundo espiritual trabalhe ao teu favor. Você está entendendo? Por quê? Porque você ligou aqui na terra. Por isso que Jesus já ensinava assim na terra como é no céu. Por quê? Porque Deus se importa com os nossos pedidos. Olha como ele fala, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Quando você reconhece, olha só, quando você reconhece a vontade de Deus, quando você fala assim, não, a vontade de Deus é maior do que a minha, ela é melhor do que a minha, né? E quando você entrega nas mãos de Deus, ele fala assim na terra como no céu. Sabe o que ele está querendo dizer? Deus, ele vai realizar o teu pedido melhor do que tu imagina. Para você entender, é como você ir numa padaria e você pedir um bolo, sabe aqueles bolos com furo no meio, que é naquelas forminhas de furo no meio? Aí você vai lá e você faz um pedido, eu quero um bolo para me tomar café. A pessoa fala, tá bom.
Aí você fala assim, ó, pode ser aquele de furo no meio mesmo. Aí a pessoa fala assim, você quer esse? Aí você vai falar assim, quero. É um exemplo que eu tô te dando, pra você entender a vontade de Deus. Aí a pessoa fala assim, você quer um bolo desse? Aí você fala, quero. Aí a pessoa fala, tá bom. Ela vai lá, pega aquele bolo, ela corta no meio, ela recheia, ela faz uma decoração, ela coloca umas frutas. Quando você olhar, você vai dizer assim, gente, esse bolo não é para tomar café, esse bolo é para bater parabéns, é de aniversário. Por quê? Porque ela melhorou aquilo que tu pediu. Você tá entendendo? Deus não é diferente. Você faz um pedido a Deus, você ora, Senhor, sei lá, vou dar um exemplo. Senhor, me dá um carro, Senhor, me dá um emprego, me dá um esposo, me dá uma esposa. Você dá ali as características, aí Deus fala assim, você está confiando em mim, você está acreditando e esperando e sabendo e tendo a confiança que a minha vontade é melhor do que a tua, eu vou te dar melhor do que você imagina, sabe? Isso é muito bom. Viver a vontade do Senhor é maravilhoso, sabe? Viver a graça de Deus, viver na vontade do Senhor é maravilhosa. Por isso que a palavra fala que a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Por causa disso, tem passagens, tem Bíblias que a tradução é a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, né? E tem outras que é boa, suave e agradável. Por quê? Porque cada pessoa, ela vai sentir de uma maneira. Tem pessoas que para ela algo simples, para ela tá muito bom. E tem pessoas que falam assim, não, mas eu não gosto desse simples, eu quero algo mais elaborado. Você tá entendendo? É isso que Deus fala, isso que a palavra fala. Aí ele fala assim, ó, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Sabe o que ele tá querendo dizer aqui? Muitas das vezes tem pessoas que traduzem de uma maneira, não é que seja errada, porque só quem sabe realmente o que é verdadeiro é o Senhor, né? Mas a palavra do Senhor fala assim, ó, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Sabe o que ele está querendo dizer? Agradeça aquilo que você tem agora. Isso não quer dizer que você não pode pensar, sonhar, ter sonhos, não é isso. Mas agradeça o que você tem. Às vezes é um pão só para tomar café sem margarina, sem manteiga, só com café puro, agradeça. Às vezes você tem um banquete, agradeça do mesmo jeito, sabe? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Reconhece, poxa Senhor, obrigado pelo que o Senhor me deu. E ainda que o Senhor não deu, Senhor, eu tenho fé que o Senhor vai me dar, sabe? Porque quando a gente tem esse sentimento, quando a gente acredita, Deus faz as coisas acontecerem. Aí ele fala assim, ó, no verso 12, e perdoa-nos as nossas dívidas ou as nossas ofensas, como tem outras traduções, né? Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Olha só, muitas das vezes orações de pessoas não são respondidas por causa desse versículo. Por quê? Porque quando você ora ao Senhor, você fala assim, ó, Senhor, perdoa as minhas dívidas, as minhas ofensas, como eu perdoo, né? Como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, ou como aqui aos nossos devedores. E às vezes a pessoa que está ali orando, ela não perdoou os outros, ela não perdoa o irmão, ela não perdoa a irmã, ela não perdoa, às vezes, como é que fala? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Às vezes tem pessoas que não pagam quem deve e ora e Deus não vai responder. Não é maldade o que a palavra está falando, sabe? Então, para nós ser, por quê? Porque a palavra do Senhor fala que Deus é justo, né? Deus é um Deus justo. Então, quando nós nos ajoelhamos ou fechamos os nossos olhos, ou quando você ora pedindo isso para Deus, quando você ora dessa maneira e você não perdoa o teu próximo, às vezes pessoas acham que perdoar é voltar a andar junto. Às vezes pessoas acham que perdoar é chegar lá e se humilhar. Oh, me perdoa, por favor. Não, porque muitas das vezes pessoas, elas perdoam de boca, mas no coração dela, quando fala o que é perdoar? Perdoar não é esquecimento,
sabe? Tem pessoas que falam assim, ó, não, perdoou, esquece. Não, esquecimento é amnésia. Perdoar é você até lembrar do que aconteceu, até falar para a pessoa, só que você não sentir mais aquela dor. Existem pessoas que elas falam que elas passaram os traumas, os problemas todos que elas passaram. Eu não estou tirando aqui crédito de nada. Eu estou querendo dizer que a partir do momento que você vai lá e você perdoa de coração, às vezes você não precisa, às vezes não é nem que você não tem nem como mais falar, às vezes a pessoa que te humilhou, que te desprezou ou que te fez coisas ruins, já até morreu. Aí você fala assim, mas como é que eu vou pedir perdão para uma pessoa que morreu? Dentro do teu coração, você tá entendendo? Se no teu coração você fala assim, eu já perdoei, no meu coração eu tá perdoado, no meu coração eu já não sinto mais dor, eu lembro, mas eu não sinto mais dor. Aquela dor já saiu, aquela tristeza já saiu, aquele desejo de vingança, aquele desejo de raiva, de ódio que eu tinha, eu já não tenho mais, sabe? Isso você mostra, você, dentro de você, você sabe que você já perdoou, né? Então por isso que Jesus, ele já estava ensinando aqui, ele estava querendo dizer assim, ei, não perdoa apenas de boca, mas perdoa com todo o teu coração. Às vezes você não vai mais nem conseguir, aí a pessoa fala assim, mas hoje em dia com a internet, mas às vezes a pessoa ela não tem rede social, não tem como você nem, você fala assim, poxa, mas eu nem tenho mais o telefone, eu já nem tenho mais o contato dessa pessoa. Mas se no teu coração você perdoou, ora ao Senhor e fala, Senhor, eu perdoo, o Senhor sabe que no meu coração já está perdoado, eu libero perdão para essa pessoa também, sabe? Porque a falta de perdão, quando uma pessoa ela não perdoa a outra, é a mesma coisa que ela tomar um veneno e esperar que a outra pessoa morra, sabe? Ainda que seja muito dolorida, ainda que você foi violentada, ainda que você foi ou violentado, ainda que você sofreu um trauma muito grande, perdoa essa pessoa, sabe? Perdoa, entrega nas mãos do Senhor, porque entende uma coisa, aqui na terra, aqui se faz, aqui se paga. Aqui se faz, aqui se paga. E outra coisa, quando a gente não perdoa, a gente não tem paz. Quando a gente não perdoa, foi como eu falei, a pessoa que não libera o perdão, ela é como se ela tomasse o veneno e esperasse que o outro morresse. Mas o mal não é para o traidor, é para o traído. Você está entendendo? Então por isso que Jesus ele ensinou isso. Ei, perdoa, independente do que seja. Pode ser que você nunca mais queira ver a pessoa na frente, não importa. Você não precisa ficar amigo de novo, você não precisa andar com a pessoa, você não precisa dizer que ama a pessoa, você não precisa falar para a pessoa, você está entendendo? Às vezes você nem quer mais, você fala assim, eu tenho nojo da pessoa, eu não quero mais, eu não... Mas você perdoou no seu coração. Por isso que Jesus ele falou, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. É ele falando assim, perdoa, entrega na mão de Deus e perdoa, limpa o teu coração, cura o teu coração. Só quem pode fazer isso, só quem pode te ajudar a fazer isso é Deus, é o Espírito Santo de Deus. Então pede a Deus isso. Por isso que Jesus ensinou, ele estava ensinando uma oração, mas não é pra gente copiar, como a gente escuta muita gente orando a mesma coisa, você está entendendo? Orando, falando as mesmas coisas. Por quê? Porque a pessoa fala tanto algo que daqui a pouco se torna automático. Tu já cantou uma música que tu sabe a letra, tu não presta mais nem atenção, mas aí tem uma música que tem uma letra bem forte e a primeira vez que tu escuta, o que tu fala? Nossa, que música, olha que fala bonita, olha que frase. Por quê? Porque aquilo que a gente escuta demais, a gente fala muito, a gente não dá valor. A verdade é essa, né? A gente não consegue perceber o valor das coisas quando a gente repete muito. Por isso que Jesus falou, ei, não fica em vãs repetições, não fica falando a mesma coisa, muito pelo contrário. Sabe o que é triste? É que a gente vê Jesus explicando isso, Jesus ensinando, sabe? E mesmo assim, as pessoas continuam fazendo do mesmo jeito. E isso não é o que Deus quer.
Jesus não quer isso. Jesus quer te curar, quer te libertar, quer te transformar. Jesus quer transformar o teu interior, o teu espírito. Jesus quer entrar onde ninguém consegue entrar. Jesus quer tirar a dor, a tristeza. Jesus quer tirar o teu passado de vergonha, que só Ele pode. A palavra do Senhor fala que Ele consegue penetrar entre o corpo, a alma e o espírito. Só Jesus pode, só Deus pode, sabe? Terapia nenhuma consegue fazer isso, remédio nenhum consegue, não tem este poder, mas Ele tem. E é isso que Ele quer que você venha, que seja neste momento, sabe? Orar ao Senhor ali, entregar a tua vida, reconhecer os teus erros. Todos os dias nós temos que reconhecer os nossos erros. Às vezes você olhou alguma coisa de alguém e você sentiu vontade de ter aquilo ali. Pede perdão a Deus. Senhor, me perdoa por eu ter tido vontade de ter aquilo da pessoa. Isso é uma inveja, ainda que seja pequena, ainda que seja invisível aos olhos, né? Como falam, que na verdade não é uma inveja, isso faz mal. A palavra do Senhor fala que a inveja, olha só, a inveja apodrece os ossos. Então é muito triste. Então se você reconheça todos os dias, sabe? Peça perdão ao Senhor pelos teus erros, pelas tuas falhas. Peça perdão ao Senhor por você sei lá, ter desejado mal para alguém, ter pensado mal de alguém. Todos os dias peça perdão ao Senhor. Não fica orando do mesmo jeito, não fica falando as mesmas coisas, porque você gosta que alguém chega do teu lado e fica falando as mesmas coisas. O que você fala para a pessoa? Caramba, muda o papo, é o que? É um disco arranhado, é? Não é verdade? Deus não é diferente. Deus não gosta de ficar sempre, vamos lá vem a fulana com a mesma oração, vamos escutar, né? Pai nosso que estás no céu, santificado. E não é isso. Deus, Ele quer que você reconheça as tuas falhas, os teus erros. Deus, Ele quer que você reconheça onde você caiu, onde você... Por quê? Porque é só dessa maneira, quando a gente mostra o arrependimento, quando a gente pede perdão para Deus, nós mostrando o nosso arrependimento para Deus. Quando você pede perdão ao Senhor, quando você reconhece, o que é reconhecer? É falar, Senhor, eu errei nisso, eu falhei nisso, eu pequei nisso, eu desejei isso, eu falei mal do fulano, eu fiz isso pro meu patrão, eu fiz aquilo pra minha amiga. Isso é reconhecer. Senhor, me ajuda a não falhar mais, me ajuda a não errar mais nesse momento, me ajuda nisso, me ajuda... Porque olha o que o verso 13, para terminar, ele fala, e não nos induzas à tentação. Tem muitas pessoas que elas leem, tem muitas pessoas e eu cresci com isso, tá? Não vou mentir. Eu cresci aprendendo dessa maneira. E não nos deixeis entrar em tentação, não é verdade? Só me entende uma coisa, presta atenção, entende uma coisa. Quando você entra, é como você chamar alguém, para você entender. Você vai lá, chama alguém para ir. Uma pessoa que gosta, que se converteu, que não bebe mais. Olha só. Aí a pessoa chama ela para ir num bar. A pessoa vai lá, se converteu, não bebe mais. Aí a pessoa vai lá no bar, na mesa, que tem um monte de gente bebendo. Ela senta lá. É mais fácil ou é mais difícil dessa pessoa cair? Dessa pessoa ir lá e beber? Seja sincero. Não seja hipócrita. É mais fácil. Por quê? Porque ela já está ali. Então o que Jesus, sendo sábio, eu aprendi dessa maneira, desde criança. E não nos deixeis cair em tentação. Mas entende uma coisa, a partir do momento que tu já entrou no negócio, é muito mais fácil de tu cair. Então Jesus, olha o que Jesus ensina, verso 13. E não nos induzas à tentação. Sabe o que está querendo dizer? Senhor, não permita nem que eu entre. Não permita nem que eu vá, Senhor. Não permita, porque é muito mais fácil uma pessoa cair, uma pessoa pecar,
quando ela já está dentro do negócio, do que antes de acontecer. Então por isso que Jesus ensinou, e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. O que ele está querendo dizer? Senhor, não deixa nem eu chegar perto. Se aquela rua ali, Senhor, o Senhor sabe que ali eu vou falhar, por favor, toca no meu coração para que eu vá por outra rua. Quem nunca? Ai, alguma coisa falou para mim fazer tal coisa, alguma coisa tocou no meu coração. Eu senti alguma coisa. Essa alguma coisa é o Espírito Santo de Deus, sabe? Alguma coisa falou para mim não ir por ali, ou alguma coisa falou para mim ir por ali. Você está entendendo? Era Jesus, era o Espírito Santo já te conduzindo no caminho certo. Por isso que Jesus ensinou, e não nos induzas à tentação. Por quê? Porque quando a gente ora assim, na oração que todo mundo fala a mesma coisa, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, tu vai até entrar. É mais fácil ou não é de tu cair? Então comece a orar dessa maneira, mas não ora como a palavra fala. Jesus, ele deu um exemplo. Comece a orar: Senhor, não deixa. Senhor, se for para mim em tal lugar e falhar, não deixa. Senhor, se essa pessoa ela estiver tentando me enganar, tira, Pai. Se essa pessoa ela for me fazer algum mal, não deixa ela entrar na minha vida. Senhor, se esse homem, se essa mulher, ele não for para me fazer feliz e eu viver feliz com ele, não deixa entrar na minha vida. E entende uma coisa, é muito mais fácil do que depois que a pessoa beijou, conheceu a pessoa, né, ali conviveu com a pessoa, é muito mais difícil da pessoa ouvir a voz de Deus. Então é muito melhor, é muito mais fácil, antes de tudo acontecer, que seja conversa pelo WhatsApp. Ora, Senhor, se for a vontade do Senhor, deixa, Pai. Se não for a tua vontade, Senhor, tira para bem longe, que eu não quero perder meu tempo, eu não quero sofrer, eu não quero te desagradar. Isso é muito importante falar. Eu quero que seja feita a tua vontade. Se for a vontade do Senhor, coloca, Pai. Se for a vontade do Senhor, deixa. Se não for a tua vontade, tira. E eu tenho certeza absoluta, porque a palavra fala isso, não é eu que estou dando essa certeza para você. A palavra, né? Que Jesus, ele falou, e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Sabe o que ele estava querendo dizer? Que nós temos que reconhecer que o reino é de Deus. O que isso significa? Só quem entra, quem Deus permite, né? E o poder, o que isso significa? Quando a gente reconhece que o poder é de Deus, a gente fala assim: Senhor, se for a tua vontade, me dá um poder para mim fazer tal coisa. Derrama sobre mim o poder para mim dominar essa casa, para mim poder dominar, para mim saber como agir nessa empresa. Você está entendendo? Porque Deus, ele é o dono de todo o poder. Então Deus dá o poder e Deus tira. Deus tem este poder. Aí ele continua assim, e a glória para sempre. Amém. Reconhecer que a glória sempre foi e sempre será de Deus. Deus te usou para fazer alguma coisa. Quando alguém vem falar: irmão, Senhor, irmã, não sei o que. Ei, a glória é de Deus. Deus apenas me usou, eu fui apenas um instrumento. Sabe por quê? Infelizmente, às vezes a gente vê pessoas que elas começam a puxar a glória para ela. Às vezes Deus vai lá e deu a sabedoria para ela fazer algo, e ao invés dela falar glória de Deus. Por quê? Porque quando Deus começa a fazer, quando Deus começa a te dar as coisas, quando Deus derrama dons, quando Deus começa a te usar, quando Deus te usa, às vezes Deus não vai te usar somente na igreja. Às vezes Deus vai te usar no trabalho, em casa, com pessoas, enfim, né? Às vezes Deus vai te usar para você fazer um bolo diferente, sei lá, uma comida diferente. Deus, ele usa as pessoas da maneira que ele sente vontade, né? E às vezes aquilo que você faz, que as pessoas falam assim: nossa, parece ser tão comum, mas o dela é diferente, né? Então quando a pessoa ela começa a puxar essa glória para ela, tipo, né? Tipo assim, você ir lá e
elogiar, aí a pessoa, ao invés de falar assim, obrigada, aí ela começa, não, porque eu, sabe como é que é, né? Porque eu, quando eu chego, eu arraso. Porque eu, quando eu chego, eu abalo tudo. Porque o meu sempre é melhor. Porque eu não tive, porque eu não quis. Não. A pessoa foi lá, falou, obrigada. Glória a Deus. Né? Por quê? Às vezes você pode falar assim, ó, ai, mas que bobagem falar que eu sou boa. O problema não é esse. O problema é o orgulho começar a crescer no coração da pessoa. E daqui a pouco, crescer tanto, que daqui a pouco a pessoa acha que Deus não faz nada, que ela que faz tudo. Não, na empresa é eu que faço tudo. Ninguém faz nada. E não é verdade, né? Então, quando a gente reconhece isso, porque Jesus, ele já estava dizendo isso, né? Jesus, ele ensinou isso. Por isso que ele ensinou, porque para a oração ser dessa maneira, né? Aí ele continua, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Você está entendendo? Quando você vai lá e perdoa, independentemente se a pessoa ela vai aceitar ou não vai aceitar, você perdoou, teu coração está livre, está aberto, está curado. Deus viu, Deus sabe, porque Deus esquadrinha a nossa mente, os nossos pensamentos e o nosso coração. A palavra do Senhor fala isso, né? Então, quando Deus vê que realmente você está curado, você liberou perdão e você se perdoou, você perdoou aquela pessoa, você se perdoou e você liberou perdão, aí Deus faz as coisas, né? Por isso que às vezes tem pessoas que não estão tendo as orações respondidas por causa deste pequeno detalhe. Ah, mas não é pequeno, porque você não sabe o que eu passei. Tudo bem, só que entende uma coisa, se você ficar a sua vida inteira com essa falta de perdão, com esse problema, com essa dor, isso vai matar, isso causa um câncer. Porque é cientificamente comprovado que o câncer, ele nada mais é que ele se como se fosse falam que dentro de cada pessoa existem células cancerígenas, né? Então, a partir do momento que uma pessoa ela não perdoa, ela guarda mágoa, ela guarda ódio, infelizmente, essas células, elas se proliferam. Então, por isso que às vezes tem pessoas que você fala assim, poxa, a pessoa é tão bacana, tão legal, né? E é curado de um problema aqui, daqui a pouco é curado de um câncer, daqui a pouco surge outro, é cura ali, daqui a pouco surge outro. Por quê? Porque, infelizmente, ela guardou uma mágoa, ela guardou um rancor, um ódio, ela guarda ali uma angústia que só vai crescendo dentro dela, né? E não é isso que Deus quer. Deus, ele quer que a gente venha a ser cada vez mais pessoas transformadas, para a gente viver o melhor de Deus aqui na terra, como a palavra do Senhor fala, né? Que a gente vai viver o melhor aqui na terra. Por isso que ele fala, olha só o que eu estou falando, por isso que, para terminar, ele fala lá no livro de 1 Tessalonicenses, lá no final da Bíblia, no capítulo 5, no verso 17, ele fala assim, ó, orai sem cessar. Sabe o que isso significa? Ora sem parar. Como assim? Eu não quero orar. Ora. Ah, eu tô triste. Ora. A oração, ela é mais potente do que uma terapia, mais potente do que uma massagem, mais potente do que qualquer dor. Se você está com raiva, irado, triste, angustiado, com dor, deprimido, sabe? Sei lá, com qual que seja o problema, ora. E eu tenho certeza que em minutos Deus, ele tira toda dor, toda angústia, ele alivia, ele acalma, ele conforta, ele consola, porque o único que pode fazer isso é Deus. Por isso que ele fala, ora sem cessar, orai sem cessar. Ora para agradecer o teu dia, ora para agradecer a tua noite, ora para agradecer o alimento, ora quando você for dormir, quando você acorda, quando você vai comer, quando você está no trânsito, quando você está em casa, ora pelos teus filhos, pela tua casa, pela tua família, pelo teu esposo, pelos teus amigos, pelos teus vizinhos. Ah, mas esse vizinho é ruim, ora mesmo assim. Por quê? Porque Deus tem o poder de transformar
tudo. Fica com Deus, fica na paz, que essa palavra venha ter sido um bálsamo de cura, que essa palavra venha ter sido como uma flecha que acerta o alvo, que essa palavra possa ter sido como uma luz para te dar ali um caminho, para te dar ali uma linha para você saber o melhor, porque Deus sempre soube e Deus sempre saberá o que é melhor para nós. A vontade do Senhor é perfeita. Fica com Deus, fica na paz, se inscreve no canal, comenta, compartilha para a obra do Senhor ir mais longe. Até mais, até a próxima semana.